Olá, irmãos, paz seja convosco. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, fundador do Ministério Preparando a Noiva e do canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube e no Instagram. Você está na lição da EBD, lição número 8, cujo tema é a Grande Tribulação. Muitos vão se perguntar se a EBD está sendo aos domingos às 8 horas, porque é que o pastor está fazendo agora, dizendo que é EBD no sábado. É porque amanhã, domingo, eu e a pastora Roberta estaremos pregando em outra cidade. Por conta desta agenda, nós antecipamos a aula que seria amanhã para sábado, para hoje, portanto. Então, nós estamos ao vivo na nossa lição número 8, que ficará salva aqui no Instagram e também vai ficar salva no YouTube, na playlist EBD, onde já se encontram as outras aulas da Escola Bíblica Dominical Online. Perceberam? Então preciso que vocês até ajudem a compartilhar o vídeo e que também ajudem a divulgar. A EBD que iria ao ar amanhã, domingo de manhã, com o tema Grande Tribulação, lição número 8, está indo ao ar agora, sábado, porque amanhã eu e a pastora Roberta vamos estar pregando em outra cidade e por conta desta agenda precisamos fazer a aula hoje. Bom, a lição número 8 está aqui, a Grande Tribulação, revista de escatologia que eu lecionei no ano de 2004. Quando estava arrumando os meus materiais, senti de voltar a trabalhar com essa revista, tendo em vista que os irmãos estavam pedindo para que eu fizesse uma EBD online. Então eu senti no coração de fazer as 13 lições dessa revista que eu fiz em 2004, obviamente com os meus comentários atualizados, ok? As outras 7 lições estão na playlist EBD Online no canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube. Vamos lá. Lição 8, a Grande Tribulação. O texto principal é Mateus 24, 21, que diz: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Algumas traduções, dependendo daquela que você estiver aí, vai estar escrito assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. A palavra grega, a raiz da palavra grega utilizada para esta grande tribulação ou grande aflição, são a mesma. Como vocês sabem, eu gosto muito dessa revista e ela traz aqui, para cada dia da semana, um versículo que vai fixar o conteúdo da aula até a próxima semana. Uma coisa que eu espero que vocês tenham feito é que eu passei dever de casa no domingo passado, que foi pedir a vocês que assistissem aos 4 filmes da quadrilogia da série O Ladrão na Noite, que são os filmes O Ladrão na Noite, A Grande Tormenta, A Agonia do Planeta Terra e A Imagem da Besta, né? São 4 filmes muito importantes, muito interessantes, que eu espero que vocês tenham assistido, porque isso vai fazer com que o conteúdo fique muito claro para vocês. Bom, os versículos são o seguinte: para segunda-feira, Mateus 24, 21, para o entendimento de que a grande tribulação será um fato, não uma possibilidade. Terça-feira, Lucas 21, 23, a grande tribulação será o período de ira. Quarta-feira, Apocalipse 3:10, a grande tribulação não alcançará os cristãos. Quinta, Ezequiel 30, versículo 3, a grande tribulação será o dia do Senhor. Sexta-feira, Jeremias 30, versículo 7, a grande tribulação será a angústia de Jacó. E sábado, Mateus 24, 29, a grande tribulação será seguida de fatos extraordinários. Muito bem, gente. Essa expressão, grande tribulação, ela se refere ao período do juízo de Deus que antecede a volta visível de Cristo. Presta atenção nisso, para ficar bem claro aí para vocês. A grande tribulação é uma expressão bíblica que se refere ao período dos juízos de Deus derramado na terra, um período que antecede, que acontece antes, portanto, da vinda visível de Cristo a essa terra. Porque o arrebatamento da igreja, que nós já estudamos em algumas aulas atrás, ele é o primeiro evento da segunda vinda. O arrebatamento da igreja é o evento desencadeador da segunda vinda, porque de acordo com Hebreus 9, 27 e 28, ele virá para os que o aguardam. E eu já expliquei sobre essa temática na aula do arrebatamento, não vou repetir as argumentações do arrebatamento aqui, peço que vocês assistam, por favor. Então, grande tribulação, a palavra grande, ou a expressão grande tribulação, ela não se refere a um período qualquer da humanidade, mas a um período ímpar. Tribulação
faz parte da vida da igreja desde que ela existe, desde que ela surgiu. Tribulações fazem parte da vida da igreja. Mas Jesus, Cristo, Daniel, o apóstolo Paulo, João, deixam claro que este período é um período singular na história. É um período, portanto, ímpar. Nunca houve igual, nem tampouco haverá. Essas são as palavras do próprio Jesus. Porque haverá, então, grande aflição ou grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nem tampouco haverá. Ok? Dentro dessa perspectiva, gente, da revista, eu vou trabalhar as escrituras com vocês, tendo em vista algumas coisas muito interessantes. E eu quero fazer uma primeira afirmação. Não existe qualquer base bíblica, presta muita atenção no que eu estou afirmando. Não existe qualquer base bíblica para se ensinar que a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, passará pela tribulação. Não existe base bíblica. E eu vou mostrar algumas coisas nessa noite, para que é a tribulação, seu contexto, como é que acontece, o que ela é, para quem ela é. E não existe base bíblica para se ensinar que a igreja de Cristo, a igreja cristã, passará pela grande tribulação. Não existe base bíblica. Não existe um só texto na Bíblia que ensine um arrebatamento no final da tribulação. Este texto não existe. Não existe. Que me perdoem aí nossos irmãos pós e mesos, mas será um prazer poder contribuir com o vosso conhecimento aqui nessa noite. É o seguinte. Além daquilo que a revista propõe, nós vamos trabalhar algumas questões, 4 aqui na nossa lição de hoje. Primeiro, o que é a grande tribulação? Primeira coisa que nós vamos trabalhar. O que é a grande tribulação? Segunda coisa que nós vamos trabalhar. A grande tribulação e as 70 semanas de Daniel. Terceira coisa que nós vamos trabalhar. A grande tribulação e a ira de Deus e do Cordeiro. Quarta coisa, como é que eu falei? Primeira coisa, o que é a grande tribulação. Segunda coisa, a grande tribulação é as 70 semanas. Terceira coisa que nós vamos trabalhar é a grande tribulação e a ira do Cordeiro. E quarta coisa que nós vamos trabalhar é a grande tribulação e o ladrão na noite. Então eu acredito que essa aula vai ser muito proveitosa, muito interessante. Irmãos, o próprio Jesus e o apóstolo Paulo conectaram a grande tribulação com as 70 semanas de Daniel. Isso é muito importante você entender. O que é a grande tribulação? Quais são os nomes da grande tribulação? A grande tribulação também é conhecida como o dia do Senhor, como o dia da ira de Deus e do Cordeiro. É conhecida também como 70ª semana de Daniel, ou seja, a semana de número 70. E algumas pessoas acreditam que grande tribulação se refira somente à metade dos 7 anos da tribulação. Isso por causa de várias pregações que se encontram no meio do caminho e geram uma série de novos entendimentos que habitam o imaginário, entre aspas, bíblico das pessoas. Acontece que grande tribulação é uma expressão que se refere aos 7 anos como um todo. A grande tribulação se refere à última semana de Daniel e não somente à segunda metade. Mas de onde surgiu a ideia de se ensinar que grande tribulação seja somente a segunda metade dos 7 anos? Bom, isso é uma ideia meso-tribulacionista ou mid-tribulacionista. Para aqueles que acreditam no arrebatamento no meio da tribulação, eles defendem que a grande tribulação será só a segunda metade e que, portanto, a igreja será arrebatada no meio, já que a grande tribulação é só a segunda metade. Mas isso não conta com apoio bíblico. Eu já expliquei em detalhes num vídeo que está na playlist do arrebatamento. É o primeiro vídeo da playlist do arrebatamento, que tem por tema as 3 visões a respeito do arrebatamento. Lá eu mostro biblicamente que a expressão grande tribulação se refere aos 7 anos e não somente aos 3 anos e meio seguintes. E além do contexto todo que eu expliquei lá, eu vou ler para você Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Bom, o contexto do capítulo 7 ainda está dentro dos 7 selos do Apocalipse. Então não chegaram as trombetas, nem as taças, ou mesmo foi feito o anúncio da segunda metade dos 7 anos. Ainda dentro dos selos do Apocalipse, a grande tribulação é sinônimo dos 7 anos. E é dito aqui que haverá salvação. Portanto, já nos selos, a grande tribulação, ou os 7 anos do Apocalipse, já são chamados assim, por grande tribulação.
Então isso está em Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Aqueles meso e pós-tribulacionistas, portanto, que desejam fazer com que a grande tribulação se refira somente à segunda metade, na verdade não contam com um apoio bíblico, tá? E aí não deixem de assistir aquele vídeo. Eu vou fazer isso ao longo de toda a aula, como faço nas aulas anteriores, tá? Por exemplo, eu tenho uma playlist inteira sobre a grande tribulação, onde eu discuto os 7 selos, trombetas, taças, a mulher e o dragão, o que é a angústia de Jacó. Então, além da aula de hoje, o subsídio teológico dela é maratonar a playlist Tribulação, que está no meu canal no YouTube, Rodrigo Oliveira Oficial. Ok, pessoal? Como eu estava dizendo, o próprio Jesus e o apóstolo Paulo conectaram a tribulação do Apocalipse à última semana de Daniel. Quando ambos os profetas, ambos os pregadores, claro que Jesus é o Messias, o nosso Salvador, mas eu estou falando de sermão escatológico. No sermão escatológico de Jesus e no sermão escatológico de Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o de Jesus em Mateus 24, eles demonstram que a abominação desoladora, a profanação que vai acontecer do terceiro tempo, é caracterizada na última semana de Daniel, e ambos usam as expressões de Daniel para poder demonstrar que período é aquele. E é assim que se faz hermenêutica. Hermenêutica é a interpretação da Bíblia. É assim que se faz exegese. Exegese é extrair o sentido do que o texto quer dizer. E tanto Jesus como Paulo conectaram a tribulação de Apocalipse com a 70ª semana de Daniel, e eu mostro para você. Mateus 24, 15 e 21. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Então, quando você lê Mateus 24, 15 ao 21, você encontra o próprio Jesus te mandando ler Daniel, porque ele está dizendo que quando o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lê que entenda, o tempo terá chegado. Aí os que estiverem no eirado, não desçam para tirar coisa alguma de casa. Quem estiver na Judéia, fuja para o monte. Ai das que estiverem grávidas, ore para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque o contexto da profecia é muito específico para os judeus. São os judeus que guardam o sábado. Então é muito interessante, um grande esclarecimento a respeito da tribulação de 7 anos do Apocalipse, é saber associá-la à 70ª semana de Daniel, porque o próprio Jesus fez isso em Mateus 24, do 15 ao 21, quando ele manda ler o profeta Daniel, dizendo que quando virdes a abominação de que o profeta Daniel falou, chegou o tempo. Isso prova que não tem como as 70 semanas de Daniel ter se cumprido no passado, porque o próprio Jesus aponta para o cumprimento definitivo dela, cabal e definitivo, na tribulação, quando ele diz essas palavras. Você está entendendo? Você está me assistindo aí, assistindo essa aula, se manifeste aqui para que eu saiba que você está entendendo. E aqui eu quero ler para você ainda 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: o que se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo está confirmando as palavras de Jesus em Mateus 24. Então, tanto Jesus como Paulo estão falando da profanação do templo, estão falando do anticristo entrando no lugar santíssimo e falando do abominável da desolação. E para que nós possamos entender esse abominável da desolação, nós precisamos ir para Daniel, porque Jesus está mandando fazer isso. Eu sempre, quando eu estou dando aula de hermenêutica, eu falo, olha Jesus ensinando a gente a fazer hermenêutica, né? Porque ele está fazendo seu sermão escatológico a respeito dos últimos dias, a respeito da grande tribulação, e ele mesmo nos manda ler o profeta Daniel no versículo 15, quando ele diz, quem lê que entenda. Bom, Daniel 9, 27 diz assim: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Se você já assistiu as minhas aulas aqui das 70 semanas, você sabe que a expressão 70 semanas de anos, ou 70 semanas do profeta Daniel, se referem a semanas de anos, 70 vezes 7, e correspondem a 490 anos. Esses 490 anos da profecia de Daniel, eles são fracionados
em 3 e depois em partes menores. Então existem 7 semanas como o primeiro cumprimento, que são 49 anos. Depois existem 62 semanas, 434 anos, e depois existe uma última semana, já que esses 2 primeiros períodos totalizam em 69 semanas, e a profecia fala das 70 semanas. Então se cumprem 49, se cumprem 434, fechando em 483, e se cumpre uma última semana no final dos tempos. E o próprio Jesus que aponta o cumprimento, Jesus e o Paulo apontam o cumprimento dessa última semana para o futuro. Além dele dizer isso aqui, no Daniel capítulo 11, versículo 31 e 32, ele diz assim: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então as palavras de Jesus são chave hermenêutica. As palavras de Jesus são chave interpretativa, porque quando ele começa a explicar isso, dizendo no versículo 15, quando a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, onde que Daniel falou da abominação desoladora? No capítulo 9, versículo 27, no capítulo 11, versículo 31. Então, quando você faz correlação, é assim que se estuda a Bíblia, né? É assim que se estuda na EBD, na Escola Bíblica Dominical. É assim que se estuda a Bíblia, comparando escritura com escritura e não tirando de trás da orelha e dizendo eu acho. É comparando escritura com escritura. Então o próprio Jesus Cristo e o apóstolo Paulo conectaram a grande tribulação do Apocalipse, e aqui mais uma vez explicando a você, a expressão tribulação do Apocalipse ou grande tribulação são sinônimas. Quando a Bíblia fala em grande tribulação, ela está falando dos 7 anos. Quando Jesus aqui no verso 21 de Mateus 24 diz: então haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio, algumas pessoas pensam que por ele já ter chegado no versículo 21, ou seja, na metade do capítulo, ele então está chamando de grande tribulação a segunda metade. Não. Jesus está fazendo uma referência a todo o período da abominação desoladora de que falou o profeta Daniel. Jesus está fazendo referência a todo o período da profecia de Daniel, da última semana das 70 semanas de Daniel, cujos 69 se cumpriram com a sua chegada naquele domingo de Ramos e tudo aquilo, e terá o seu cumprimento definitivo então no Apocalipse. Tanto é assim que Paulo concorda com isso, dizendo que o anticristo vai entrar no santuário, vai fazer cessar o sacrifício, vai fazer a abominação desoladora. Essas são palavras do profeta Daniel repetidas pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Não bastasse isso, Apocalipse, capítulo 7, ainda nos 7 selos, chama aquele período da grande tribulação. Estes são os que vieram da grande tribulação. Então, a grande tribulação, ela compreende todo o período do Apocalipse 6 ao 19, que são o mesmo que última semana de Daniel. Ok? Claro que essa semana de Daniel, além de ser dividida em 49, 434 e depois uma, ela também é dividida em duas. Não é? Ela é dividida em duas porque tem os primeiros 3 anos e meio caracterizado por uma falsa paz, e tem os segundos 3 anos e meio onde o anticristo está desmascarado e todo o cenário terrível, já não mais mascarado, já não mais escondido, se cumpre no período da tribulação. Então, quando Jesus fala então haverá a grande tribulação, não é porque então haverá a grande tribulação nos segundos 3 anos e meio. Então haverá grande tribulação quando o abominável da desolação chegar, quando o anticristo estiver aí no lugar santo, quando as profecias de Daniel tivessem cumprido. Então, mas isso é comum acontecer. É natural que, como cristãos, nós muitas vezes venhamos a nos referir à segunda metade como sendo a grande tribulação, porque a gente ouve muita pregação assim. Mas o próprio texto de Apocalipse 7, ainda compreendendo os 7 selos do Apocalipse, já chama aquele período de grande tribulação. Porque grande tribulação, conforme Jesus disse em Mateus 24, 21, refere-se a esse período todo da aliança do anticristo, que é a última semana de Daniel. Ficou clara essa parte, gente? Pastor, eu gostaria de me aprofundar mais nas visões de Daniel, nas 70 semanas de Daniel, nas festas proféticas e sua relação com as 70 semanas. Tem alguma coisa aí a respeito? É na aula de hoje? É isso que eu já estou te falando na aula de hoje. E sim, eu tenho uma playlist inteira no meu canal no YouTube, Rodrigo Oliveira Oficial, de graça,
que você pode maratonar. A primeira aula é visão de Daniel, tenho a explicação, uma aula inteira explicando os 10 dedos da estátua, tem outra aula onde eu explico as 70 semanas e por aí vai. Agora, se além de maratonar a minha playlist do Profeta Daniel, para poder entender isso em detalhes, você quiser saber mais a respeito desse assunto, eu tenho um curso, tá? Essa playlist do Profeta Daniel está de graça no YouTube, no canal Rodrigo Oliveira Oficial. Mas se for o seu desejo se aprofundar ainda mais nesse assunto, eu tenho um curso chamado Curso de Escatologia de Daniel, uma imersão escatológica no Profeta Daniel, que são 4 aulas profundas, 4 mergulhos, onde eu explico a questão da castração, se Daniel era castrado, eu explico as 2.300 tardes e manhãs. Naquele curso eu explico a questão das 70 semanas bem aprofundada, explico a ressurreição do último dia no Profeta Daniel, e por que Marta e Maria já esperavam por aquilo, já conheciam aquela mensagem de Jesus. Então, além da aula de hoje, você tem a playlist de graça no YouTube, a playlist do Profeta Daniel. Você pode maratonar e compreender o livro do Profeta Daniel de forma profunda. Se ainda assim você quiser um mergulho profundo, um estudo bem profundo, mas bem profundo mesmo, aí você precisa fazer o meu curso de 4 aulas, que é uma imersão escatológica no Profeta Daniel. Pastor, como é que faz esse curso? O link para poder comprar o curso Escatologia de Daniel está na descrição dos meus vídeos no YouTube. É só você clicar lá, o curso está por R$ 79,90, muito acessível, muito barato e vai trazer muito conhecimento para a sua vida. Continuando, então, a grande tribulação é uma expressão que significa o período dos juízos de Deus derramado na terra. Não é um período de perseguição de Satanás à igreja, pelo contrário, é um período onde a perseguição vai acontecer, porque desde que a igreja é igreja, sempre houve perseguição. Mas é o período da ira de Deus e do Cordeiro sobre a terra. É o juízo acumulado de Deus sobre a terra. É o cálice transbordando de Deus, culminando nos 7 selos, nas 7 trombetas e nas 7 taças do Apocalipse. Isto é a grande tribulação. E esses eventos todos antecedem a vinda visível de Cristo no Monte das Oliveiras, quando todo olho o verá, que acontecerá no final dos 7 anos da tribulação. Antes, porém, disso, dos 7 anos, terá acontecido o arrebatamento da igreja, que é o encontro dos cristãos com Cristo nas nuvens. Ok? Segundo ponto da aula de hoje. A grande tribulação é a mesma coisa que última semana de Daniel. A grande tribulação é a mesma coisa que 70ª semana de Daniel. E a grande tribulação se refere aos 7 anos, e não somente à segunda metade, como alguns pensam, tribulação os 3 anos e meio e grande tribulação os outros 3 anos e meio. Não é isso. Tribulação do Apocalipse, ou grande tribulação, se refere aos 7 anos que compreendem os capítulos 6 ao 19 do Apocalipse. Ok? Vamos em frente. A outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que a grande tribulação, isso é escatologicamente extremamente importante, a grande tribulação também é a ira de Deus e do Cordeiro. Eu vou provar essas coisas para você, apesar de já ter mostrado isso na live com o tema As 3 Visões a respeito do arrebatamento. Mas eu quero mostrar algumas coisas para você, porque isso vão trazer forte compreensão para a nossa aula de hoje. A ira de Deus e do Cordeiro, como querem algumas pessoas pensar, elas não se referem a algo que vai acontecer depois da tribulação. Alguns pós-tribulacionistas, por exemplo, se não todos, acreditam que a ira de Deus e do Cordeiro seja um evento, algo que vai acontecer posteriormente à tribulação. Desta forma, acreditam eles que a igreja passará pela tribulação, já que não teria nenhuma passagem bíblica que diga que a igreja vai ser livre da tribulação. Porém, eu vou mostrar para você na Bíblia que a ira de Deus e do Cordeiro é a tribulação de 7 anos do Apocalipse. Eu vou mostrar para você na Bíblia que a tribulação, ou a grande tribulação, ela é a ira e que a Bíblia diz que a igreja vai ser livre da ira. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6, versículos 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então aqui nós estamos ainda nos selos do Apocalipse, nós estamos aqui no 6º selo, e o 6º selo já indica que os homens estão em pavor por conta da abertura dos selos. Você sabe, o primeiro selo é o anticristo, o segundo selo é a guerra, o terceiro selo é a fome e o 4º selo é a morte. E aqui
em Apocalipse 6, 16 e 17, está escrito que a ira de Deus e do Cordeiro já estão acontecendo nos selos. Porque a ira de Deus e do Cordeiro não é algo depois da tribulação. O que é a tribulação, então? A tribulação de 7 anos do Apocalipse, ou a grande tribulação, não é mais uma perseguição de Satanás à igreja. Satanás sempre perseguiu a igreja, sempre vai perseguir. Porém, a grande tribulação é o fim de uma era, é o fim de um período, é o fim de uma dispensação. É um período que Deus vai executar o seu juízo na terra contra todos que rejeitaram o evangelho, contra todos que rejeitaram a Cristo. Por conta disso também é que a igreja não vai passar pela tribulação, porque ela não rejeitou a Cristo, não rejeitou o evangelho, é a sua noiva, e por conta disso será livre da ira. Mas fica comigo que eu vou provar para você na Bíblia. Então eu estou te mostrando, estou provando para você o que dizem as Escrituras em Apocalipse 6, 16 e 17, nos selos, já provando que a grande tribulação é a ira de Deus do Cordeiro. Ah, pastor, mas é só isso? Então não, tem muito mais coisa aqui para passar para vocês. Apocalipse capítulo 15. Vai comigo para Apocalipse capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo eles os 7 últimos flagelos, pois com estes se consuma a ira de Deus. Então, mais uma vez, Apocalipse capítulo 15, versículo 1, demonstra que a ira de Deus não é uma coisa que vai acontecer depois da tribulação. Em Apocalipse 6, 16 e 17, a ira de Deus do Cordeiro já estão nos selos. Agora em Apocalipse 15, os anjos com 7 últimos flagelos, onde se consuma a ira de Deus. E acabou, pastor? Não, não acabou não. Apocalipse capítulo 16, ainda vai dizer a mesma coisa. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra 7 taças da ira de Deus. Contra a Bíblia não há argumentos. Percebe, irmãos, o que eu estou querendo dizer? A própria Bíblia está chamando os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças de ira de Deus e do Cordeiro. Isso é muito forte. Sobre isso eu expliquei com mais detalhes. Eu tenho uma live inteira na playlist da Grande Tribulação com o título O que é a ira de Deus? Aí eu vou em Daniel, eu vou em Lucas, vou em Apocalipse, vou em Romanos, vou em várias passagens bíblicas para mostrar que a ira de Deus do Cordeiro não é um fogo depois, algo que vai acontecer depois da tribulação. A Bíblia ensina que a ira de Deus e do Cordeiro é a grande tribulação. A ira de Deus e do Cordeiro são os capítulos 6 a 19 do Apocalipse, que compreende os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. E acabei de ler isso para você em Apocalipse 6, 16 e 17, Apocalipse 15, 1 e Apocalipse 16, 1. Quem está entendendo, diga amém. A Ellen está dizendo, a grande tribulação é a ira de Deus derramada sobre a terra. Então não faz sentido a igreja provar dessa ira. Muito bem, perfeitamente. É isso aí. Vamos em frente aqui que eu fiz mais algumas anotações para poder passar algumas coisas para vocês. E eu quero passar tudo aqui ainda dentro do tempo da EBD. Tá bom? Eu quero mostrar ainda para vocês Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 5. Eu vou seguir provando para você, porque a primeira análise é o que é a grande tribulação, já fizemos. A segunda explicação que a grande tribulação é o período da última semana de Daniel, conforme Jesus e o apóstolo Paulo disseram. E agora estou provando para você biblicamente que a ira de Deus e do Cordeiro não é um período após a tribulação. A ira de Deus e do Cordeiro é a tribulação de 7 anos. Agora eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 5, para você entender isso assim, ó. Gente, vai ficar lindo na sua mente isso aí. Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Guarda isso. Então, Romanos 1,18 está dizendo que do céu se manifesta a ira de Deus contra os homens. É do céu contra os homens, na terra. Agora, vira uma página, Romanos capítulo 2, eu quero ler para você. Eu vou ler do versículo 2 ao versículo 9. Romanos capítulo 2, versículo 2 ao 9. Bem-aventurado, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Agora presta atenção.
Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas, agora presta atenção no versículo 8, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas não falou nada da igreja. Ele falou que virá tribulação, angústia e ira sobre o judeu e sobre o grego, mas não sobre a igreja. Por que é que o apóstolo Paulo, obviamente concordando com João e com Jesus, e com o apóstolo Paulo com João e com Jesus, está dizendo isso aqui, não inclui a igreja, que virá tribulação, angústia e ira sobre o judeu e sobre o grego, mas não sobre a igreja? Por causa de Romanos, capítulo 5, versículos 8 e 9, que diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Tá entendendo? Por que a igreja não é mencionada dos capítulos 6 a 19? Você percebe por que ela não é mencionada dentro dos selos, das trombetas e das taças? Quando diz lá, por exemplo, fará guerra aos santos e os vencerá, eu já expliquei isso na live da ira de Deus do Cordeiro, mas vou resgatar aqui para você. Quando ele diz isso, a expressão santos se refere tanto aos santos do Antigo Testamento como ao Novo. Agora, para saber se refere aos dois juntos, a um específico, você precisa ler o contexto. E Apocalipse 13:7, quando diz que ele vai fazer guerra aos santos e os vencerá, são as mesmas palavras de Daniel, capítulo 8. Capítulo 7 e capítulo 8. Então você está se referindo ao povo santo, ao povo do templo, ao povo do lugar santo. Percebe? E não a igreja. Mas se você ler o contexto, você entende isso. A palavra igreja, a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro, ela não vai aparecer do capítulo 6, compreendendo os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Porque o João, Jesus e Paulo estão ensinando que a ira de Deus do Cordeiro, que é a tribulação, porque eu acabei de mostrar para você em Apocalipse 6, Apocalipse 15 e Apocalipse 16, que os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças são a consumação da ira de Deus sobre a terra. Tá? Estou provando isso para você e estou provando para você em Romanos capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 5 que a ira e a tribulação são sobre o judeu e o grego que rejeitaram a Cristo, que rejeitaram o evangelho. Não menciona a igreja. Não menciona a igreja porque o versículo 9 de Romanos 5:9 diz que logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Perceba que não está dizendo e nós seremos por ele salvos na ira. Nós seremos por ele salvos da ira. É muito diferente. E aí você pensa, só isso? Não, tem muito mais. A Bíblia não pode se contradizer. Por isso que Jesus, apóstolo Paulo e o apóstolo João estão demonstrando que a grande tribulação é a ira de Deus do Cordeiro e que a igreja não passará por ela. Isso aqui já seria prova suficiente, gente. Isso aqui que eu estou te mostrando já seria prova suficiente. Mas não acabou não. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Opa, aqui. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converterdes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, o Apocalipse está demonstrando, capítulo 6, capítulo 15 e 16, mostrei para você o que dizem as escrituras, que a ira de Deus do Cordeiro é a tribulação. Mostrei Jesus chamando o período da tribulação, o período da angústia, desse período todo de grande tribulação. Mostrei Jesus e o apóstolo Paulo conectando esse período do Apocalipse 6 ao 19 com a última semana de Daniel, e estou provando para você em Romanos que a tribulação e a ira são para os judeus e os gregos que rejeitaram o evangelho. E no versículo 5, capítulo 5, versículo 9, está dizendo que agora que recebemos a Cristo e fomos por ele justificados, ele nos salva da ira.
1 Tessalonicenses 1,10 está dizendo que nós estamos aguardando a Jesus que virá dos céus para nos livrar da ira. Mais uma vez, livrar da ira e não livrar na ira. É por isso que eu sou pré-tribulacionista. Quando eu fiz faculdade de teologia, eu quis ser pós porque havia um professor muito conceituado, muito famoso, muito estudioso, que era pós. Mas a área de especialização dele, por exemplo, não era escatologia. Não era escatologia. Era outra área. Mas como ele era pós e era muito fera na área que ele dava aula, muita gente admirava e queria seguir ele. Eu também queria. Mas analisando as escrituras, eu não consegui ser pós-tribulacionista. Eu queria porque parecia que academicamente era chique ser pós. E eu quis ser pós. Mas eu fui para a Bíblia e não existe um só versículo na Bíblia que ensine um arrebatamento após a tribulação. Além de não existir um só versículo que ensine um arrebatamento após a tribulação, não faz sentido o arrebatamento após a tribulação, porque seria um arrebatamento ioiô. As pessoas passam pela tribulação inteira, de repente elas são arrebatadas e descem de novo. Então o arrebatamento tinha qual propósito? Livrar elas de quê? E aqui, em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está ensinando que Jesus virá dos céus para nos livrar da ira vindoura. Ele conecta isso, é só você ler a carta, ele conecta isso com o seu ensino do arrebatamento, que não fiquem tristes, porque Jesus virá dos céus para nos livrar da ira vindoura, e os mortos, nós não vamos precedê-los, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos arrebatados. Então o arrebatamento da igreja tem o propósito bíblico de livrar a igreja da ira de Deus do Cordeiro, porque ela é noiva do Cordeiro, porque ela é esposa do Cordeiro. Os irmãos estão entendendo? É muita glória, é ou não é? Então, o arrebatamento da igreja, o ensino do arrebatamento da igreja ministrado por Paulo, a igreja, é a prova de que a igreja será livre da ira. E é por isso que eu sou pré-tribulacionista. Enquanto não tem nenhum versículo que ensina o arrebatamento após a tribulação, você tem Romanos 5,9, você tem 1 Tessalonicenses 1,10 e você tem Apocalipse 3,10 e você tem 1 Tessalonicenses 5,9, que eu vou ler agora para você. 1 Tessalonicenses 5,9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não existe uma só passagem bíblica que ensina a igreja passando pela ira. Não tem essa passagem na Bíblia. Então, o pós-tribulacionista não tem base bíblica para ensinar que a igreja vai passar pela tribulação. Sem contar que o arrebatamento da igreja é para todos os que creem. O arrebatamento da igreja não é para uma noiva retaliada. O arrebatamento da igreja não é para uma parte da noiva. O arrebatamento da igreja é para toda a noiva. O arrebatamento da igreja é para toda a igreja. O arrebatamento da igreja significa que todo mundo que crê em Cristo vai ser arrebatado. Então, como explicar um arrebatamento no final da tribulação e ter gente vivo para entrar no milênio? Só tem uma maneira do sujeito estar vivo na tribulação por ocasião da hora que Cristo voltar. E ele poder entrar no milênio. É se ele creu em Cristo e rejeitou a marca da besta. Porque o cenário da grande tribulação, o cenário da tribulação dos 7 anos vai ser o seguinte: o sujeito ou aceita Cristo ou o anticristo. Ou ele nega Cristo e fica com o anticristo, ou ele bem nega o anticristo e fica com Cristo. Não existe um terceiro caminho, só existe 2 caminhos. Então, ou o sujeito nega a marca, recebendo a Cristo como seu Salvador e rejeita o anticristo, ou ele nega Cristo como seu Salvador, aceita a marca para poder comprar e vender e perde a salvação definitiva. Então, se chegamos ao final da tribulação, e se a igreja estivesse lá, mas ela não vai estar, mas se ela estivesse lá como quem querem os pós-tribulacionistas, e dentro deste contexto, as pessoas rejeitaram a marca da besta, rejeitaram o anticristo e Cristo volta no final da tribulação para arrebatar os que nele creram, por que é que Cristo vai arrebatar alguns e vai levar para o céu e vai deixar os outros para a tribulação? Não existe propósito nessa fala. Isso só tem propósito quando você entende que o arrebatamento da igreja é o primeiro evento da segunda vinda, é o gatilho disparador da segunda vinda. Cristo vem para a igreja, isso está escrito em Hebreus. Eu vou ler para você, eu já fiz isso na live das 3 visões a respeito do arrebatamento, mas eu vou mostrar para você ter muita segurança bíblica. Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, quando o Novo Testamento, a igreja ensina do arrebatamento, ela está dizendo que o arrebatamento é para quem aguarda a Cristo. O arrebatamento é para quem crê em Cristo. Portanto, um arrebatamento antes da tribulação e o sujeito estando vivo
dentro da tribulação porque rejeitou a marca da besta, faz todo sentido ele entrar vivo para o milênio, como está escrito em Zacarias capítulo 14. Está dando para os irmãos entenderem? Agora, ter um arrebatamento no final da tribulação é uma exegese completamente errada, é uma hermenêutica completamente errada, porque se o arrebatamento é para todos os que creem, por que alguns vão ser arrebatados no final da tribulação e outros não? Por que uns vão ser arrebatados e outros não? Sem contar que essa doutrina, essa teoria do arrebatamento ioiô, ela é falsa. Então, como que a igreja vai ser arrebatada no final da tribulação? Arrebata agora para voltar agora e reinar no milênio. Isso não tem o menor cabimento. Eu queria muito, com todo carinho, com todo zelo, com todo cuidado, com todo o amor do mundo, dizer aos meus irmãos pós-tribulacionistas, você, meu irmão pós-tribulacionista, minha irmã pós-tribulacionista, você não deveria ter deixado o pré-tribulacionismo tão rápido na primeira, segunda ou terceira objeção. Era preciso ter ficado um pouco mais, mas você pode voltar hoje. Você que é pós-tribulacionista, você pode voltar hoje para o pré-tribulacionismo, porque o pré-tribulacionismo sim é uma doutrina bíblica. Quando alguém argumenta assim, mas me cita um pai da igreja que era pós-tribulacionista, eu gostaria que me citasse se na história havia uma doutrina clara da história da igreja, dos pais da igreja, havia uma doutrina clara do pré-tribulacionismo. Primeiro, que a escatologia foi a última coisa a ser sistematizada. Segundo, eu devolvo com a seguinte indagação. Leia as escrituras e me diga se a igreja vai passar pela ira ou se está escrito na Bíblia que a igreja vai ser livre da ira. Então, qualquer pessoa, pela simples leitura de Romanos 5:9, 1 Tessalonicenses 1:10, 1 Tessalonicenses 5:9 e Apocalipse 3:10, vai chegar numa conclusão clara que a igreja será livre da ira. Será livre da ira. Será livre em Apocalipse 3:10. Eu vou te livrar deste momento terrível que haverá no mundo. Percebe? E não tem essa passagem bíblica que diga que a igreja vai passar pela ira. Primeiro porque o pós-tribulacionista está completamente equivocado quando ele quer ensinar que que a ira de Deus do Cordeiro é algo que vai acontecer após a tribulação, quando eu estou provando biblicamente que a ira de Deus do Cordeiro é a tribulação do Apocalipse e que Jesus e Paulo estão dizendo que a igreja será livre da ira. Contra fatos não há argumento, contra a Bíblia não há argumentos. Fie-se, fundamente-se no que dizem as Escrituras. Ok, pessoal? Tá tranquilo? E além disso, eu tenho uma live inteira com o tema o que é a ira, porque isso está escrito em Lucas, isso está escrito em Romanos, o que é ira. Então, a pessoa que quer defender que a ira é algo depois da tribulação, para poder defender o arrebatamento pós-tribulacionista, precisa fazer uma exegese melhor, porque está completamente equivocado. Ok? Esclarecida essa parte, muito tremenda, diga-se de passagem, vamos voltar aqui porque a EBD não é igual às lives que nós fazemos semanalmente, que pode ir horas a fio. A EBD tem um período certo para durar, de hora de aula. Então vem cá. A outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o ladrão na noite. Eu também fiz uma live inteira sobre o ladrão na noite, porque conforme você está vendo, ensinar a grande tribulação envolve as 70 semanas de Daniel, envolve o estudo do profeta Daniel, envolve o estudo dos 7 selos, envolve o estudo das 7 trombetas, envolve o estudo das 7 taças, envolve o estudo da ira e onde mais as escrituras dizem isso, em Sofonias. Enfim, se você quiser saber onde mais as escrituras ensinam que a tribulação é a ira, eu tenho uma playlist sobre a tribulação onde explico essas coisas com detalhe. E eu tenho uma live inteira onde nela toda eu fico explicando a expressão ladrão na noite, porque ela aparece 7 vezes na Bíblia, ela vai aparecer em Mateus, ela vai aparecer em Lucas, ela vai aparecer em Tessalonicenses, ela vai aparecer em Apocalipse, e em Apocalipse capítulo 3 e Apocalipse capítulo 16, a expressão ladrão na noite, gente, muitas pessoas acham que a expressão ladrão na noite se refira ao arrebatamento da igreja, mas não é. A expressão ladrão na noite se refere ao período da tribulação. Todas as vezes que Jesus, ou o apóstolo Paulo, ou João utilizaram a expressão ladrão na noite, foi para se referir ao período da tribulação. Então muitas pessoas, no afã de pregar para que os outros se arrependam, costumam associar o arrebatamento da igreja à expressão ladrão na noite, porque isso habita o imaginário bíblico das pessoas. Mas não é isso que o texto bíblico ensina. A expressão ladrão na noite não se refere ao arrebatamento da igreja. A expressão virá como ladrão, pois é, a Ellen está falando, tem muita gente falando que não sabia. Mas eu fiz uma live só sobre isso. Então, além do assunto discutido hoje,
que eu estou explicando para você aqui, eu fiz uma live mostrando biblicamente a expressão ladrão na noite, como se referindo à volta de Jesus para os judeus e aqueles que estão na tribulação. O arrebatamento da igreja, nunca... Isso, a Viviane está dizendo. Mas para os judeus, né? É isso aí, a expressão ladrão na noite se refere aos judeus e àqueles que estiverem na tribulação. Jesus com a sua igreja nunca compara o arrebatamento a ladrão na noite. Pelo contrário, ele chama de dia de festa, de dia de Cristo, de dia de alegria, de gozo, que quis por muito tempo estar convosco, que vai estar nos céus. E nunca diz que a igreja vai ser arrebatada como ladrão na noite. Nunca diz. Então a expressão ladrão na noite, se virei como ladrão na noite, você pode ver que ela vai aparecer em Apocalipse capítulo 16. Por quê? Ela não se refere ao arrebatamento da igreja. Ela se refere a esse estado de vigilância não passiva, mas um estado de vigilância ativa em que os judeus têm que se encontrar. Porque a primeira vez que ela vai aparecer é no sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, no contexto da grande tribulação, onde ele está falando com os judeus e exortando aos judeus a ficarem atentos, porque essa sua chegada se dará como ladrão de noite. Mas para a igreja não se dará como ladrão de noite, porque a igreja aguarda, gente. Olha o que eu acabei de ler para você em Hebreus 9, 28. A igreja está aguardando. Quando eu for arrebatado, eu não vou ser pego de surpresa, porque eu estou aguardando aquele dia. É isso que Paulo está dizendo, aguardando a bendita esperança, aguardando a bem-aventurada esperança. Não existe palavra de dor, de tristeza para o arrebatamento. Já para Mateus 24, e essa chegada como ladrão, esse contexto diz, e as tribos da terra se lamentarão e verão, né? Então esse é o contexto para a volta de Cristo na tribulação. Porque quando Cristo voltar na tribulação, por que é que as nações da terra se lamentarão e vão chorar e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória para executar juízo? Não é para arrebatar mais ninguém. Porque a bendita esperança, a igreja já foi arrebatada. Cristo virá para os seus santos e Cristo virá com os seus santos. Em João 14 ele diz, eu vou preparar lugar. E quando eu estiver preparado, eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, em algum momento, cumpre-se 1 Tessalonicenses 4, e ele tira a igreja e leva a igreja para o céu. Depois, em Zacarias 14, 5 e 6, diz que Cristo volta com os seus santos. Apocalipse 19 também. Então, se em Apocalipse 19 e Zacarias 14, Cristo vai voltar com os seus santos, a igreja, em algum momento ele tem que ter levado esses santos, a igreja, para o céu. Os irmãos estão entendendo? Então a expressão ladrão na noite, ela começa em Mateus 24. No contexto da grande tribulação, num contexto em que os judeus têm que estar num estado de vigilância. A expressão ladrão na noite, ela tem tudo a ver com a parábola das 10 virgens, que eu também já gravei live sobre isso, explicando os 2 banquetes, explicando a questão do arrebatamento ali. Tem pelo menos 2 ou 3 lives onde eu explico isso. Então a expressão ladrão na noite de Mateus 24 está conectada com as 10 virgens de Mateus 25. E os 2 assuntos estão no sermão escatológico de Jesus. Apesar de na nossa Bíblia estar aqui Mateus 24 e Mateus 25, esse assunto de Jesus em Mateus 24 e o assunto de Jesus em Mateus 25 é o mesmo. É o sermão escatológico. Então a expressão ladrão na noite tem a ver com estar com a lamparina cheia de azeite, tem a ver com estar num estado de vigilância ativa para a tribulação. A expressão ladrão na noite nada tem que ver com o arrebatamento da igreja. Nada, nada. Virá como ladrão de noite é para os judeus e para os habitantes da tribulação. Você não pode deixar de assistir essa live. Por quê? Vocês estão vendo aqui como que na aula da grande tribulação eu estou explicando 70 semanas, ira, o que é a tribulação, ladrão na noite. Não acabou não, que eu tenho muito mais coisa para falar aqui. Deixa eu pegar a revista de volta. Então, os subtemas ligados a esta aula da EBD, da grande tribulação, você precisa maratonar as minhas playlists para você entender isto, tá bom? Na minha playlist do arrebatamento você vai encontrar a primeira aula são dos 7 selos, a segunda o que é a angústia de Jacó, a pregação dos 3 anjos, e na playlist do arrebatamento eu estou lá com a live inteira de 40 minutos só explicando a questão do ladrão na noite. Ellen, você precisa assistir, todos que estão aqui comigo na aula da grande tribulação assistindo online ou já salva, precisam assistir esta live do ladrão na noite, que eu tenho certeza vai te trazer muita... porque ali eu vou mostrando, vou folheando, como eu estou naquela live só para isto, eu estou lá folheando e contextualizando cada uma das 7 passagens onde a expressão ladrão na noite aparece e demonstro para você isso aí. Vamos continuar com a nossa aula? Então, não existe base bíblica alguma para se ensinar
que a igreja vai passar pela tribulação. Você que é pós-tribulacionista, você precisa voltar para o pré-tribulacionismo. Então já falamos o que é a grande tribulação. Quando terá início a grande tribulação? Ó, quando terá início a grande tribulação? Muitas pessoas pensam que o que dá início à grande tribulação é o arrebatamento da igreja. Porém, não é. Pastor, como assim? O que dá início à grande tribulação é Daniel 9, 27, que diz que o anticristo fará uma aliança com muitos por uma semana. Esse muitos são os judeus e os 10 reinos que lhe entregarão a autoridade, dos quais ele abaterá 3. Então, o arrebatamento da igreja pode acontecer hoje e daqui 1 mês, 10 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, começar a grande tribulação. Porque o arrebatamento significa a igreja sendo livre da ira. É isso que significa o arrebatamento da igreja. Já a tribulação, de acordo com Daniel 9, 27, ela é marcada pela assinatura do acordo de paz. Muito bem, Ellen. Então, é a assinatura do acordo de paz que o anticristo vai fazer que vai dar início à tribulação. Não é o arrebatamento. Então, isso é muito importante você saber. E estou te mostrando tudo na Bíblia. Qual o objetivo da grande tribulação? Levar os homens a se arrependerem dos seus pecados, destruir o império do anticristo, desestabilizar o atual sistema mundial e implantar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Isso é muito importante quando você compreende as 70 semanas de Daniel, porque está escrito lá em Daniel 9, 24 a 27, que ela tem 7 propósitos. Extirpar a iniquidade, acabar com o pecado, ungir o santo do santo. É muito tremendo. Então tem 7 propósitos ligados aí às 70 semanas de Daniel e à grande tribulação. Quem passará pela grande tribulação? Os judeus que não tiverem aceitado a Cristo, porque quem aceitou a Cristo vai ser arrebatado. Quem nasceu de novo, quem é nova criatura, quem não é só crente nominal. O que é crente nominal, pastor? Crente nominal é aquela pessoa que só vai na igreja, às vezes tem até carteirinha de membro. Mas no seu modo de pensar, no seu coração, no seu modo de viver, ela demonstra que ela não nasceu de novo. Às vezes até ela foi batizada, mas ela só tomou banho na piscina batismal, no tanque batismal. O que é um cristão nascido de novo? Um cristão nascido de novo, ele ama a palavra de Deus. Um cristão nascido de novo, ele ama as escrituras. Um cristão nascido de novo, ele tem uma urgência missionária dentro do seu peito e dentro da sua mente de pregar o evangelho, porque um homem salvo não quer ir para o céu sozinho. E um homem nascido de novo, um cristão nascido de novo, ele busca viver uma vida diferente da que ele vivia antes de ter Cristo. Então, primeiro, os judeus que não tiverem aceitado a Cristo. Segundo, os gentios, todo aquele... Tessalonicenses diz isso, Romanos diz isso, que a tribulação e a ira, gente, é para quem rejeitou o evangelho. É para quem rejeitou a pregação da verdade. Muito bem. Haverá salvação na grande tribulação? Esse tema é muito importante. Haverá salvação durante a grande tribulação? Sim, haverá. Isso está escrito... Inclusive, eu fiz uma outra live de 1h10, se não me engano, sobre isso. O título está lá na playlist da grande tribulação também. O título dela é Haverá uma segunda chance após o arrebatamento? Porque você precisa entender o seguinte. Só tem 2 coisas que uma pessoa possa fazer e que isso vai implicar em que ela perca a salvação para sempre e todo sempre. Amém. Quais são essas 2 coisas? Primeiro, o pecado contra o Espírito Santo. E segundo, aceitar a marca da besta. Isto é o que dizem as Escrituras. Dizer outra coisa, irmãos, é ir além da Bíblia. Na Bíblia, Jesus disse, aquele que pecar contra o Espírito Santo não terá perdão. E o que era o pecado contra o Espírito Santo? Jesus estava lá expulsando os demônios, fazendo obras de milagre, maravilhas e cumprindo os sinais que demonstravam que ele era o Messias. Vieram os teólogos da época, os pastores da época, os doutores da época, os rabinos, os fariseus, os estudiosos, sabendo que ele estava cumprindo sinais que mostravam que ele era o Messias. O próprio sinal, eu já expliquei isso em outras lives, já expliquei isso nas 13 leis de interpretação, que está no meu curso de teologia no YouTube, que é só você clicar na categoria Seja Membro e fazer o meu curso de teologia. Lá eu tenho uma aula sobre as 13 leis de interpretação, onde eu estou mostrando porque é que Jesus cuspiu, fez saliva e tocou nos olhos daquele cego, curando-lhe. Naquele contexto, naquela cultura judaica helenizada, havia o pensamento de que havia propriedades curativas na saliva, de forma hereditária. Havia propriedades curativas na saliva. Então, se Cristo, da sua saliva, pode fazer esse boneco de barro voltar a enxergar, é porque realmente ele é o Pai encarnado no Filho. E isso é muito tremendo, é mais profundo que eu estou falando aqui, só para você entender. Então os judeus tiveram, os doutores da lei, tiveram todos os sinais para crer que Jesus era o Messias. Mas mesmo assim disseram, você expulsa os demônios por Beelzebu. Beelzebu era o maioral dos demônios.
E aí eles disseram assim, você está expulsando os demônios pelo próprio principal demônio. Aí Jesus falou assim, como é que o Satanás poderia expulsar o próprio Satanás? Estaria ele e o seu reino dividido? Mas vocês sabem que eu não estou fazendo isso pelo poder do Satanás. Vocês estão vendo os sinais que eu faço, vocês estão vendo as maravilhas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, até aqui, por eu não ter dito, haveria perdão, mas a partir daqui para frente, quem pecar contra o Espírito Santo não vai ter perdão, porque as obras que faço, eu faço porque o meu Pai mandou, e eu faço pelo seu Espírito que está dentro de mim. E o Espírito Santo é como o seu nome diz, ele representa toda a santidade de Deus. Não há perdão contra pecar contra o Espírito Santo, não há perdão. Ai, pastor, então será que eu pequei contra o Espírito Santo? Pastor, teve um dia que eu falei um negócio, será que eu pequei? Irmão que está me ouvindo, minha irmã, só de você estar com essa preocupação e esse medo de ter pecado contra o Espírito Santo, isso significa que você não pecou. Porque o pecado contra o Espírito Santo é um ato de rebeldia consciente contra o Espírito Santo. Tá dando para você entender? O pecado contra o Espírito Santo, a pessoa sabe que ele é de Deus, sabe que ele estava cheio do Espírito Santo, sabe que ele estava falando a palavra de Deus, que ele estava falando pelo poder de Deus, e mesmo assim atribuiu aquilo a demônio. Então o pecado contra o Espírito Santo é atribuir conscientemente a obra do Espírito Santo aos demônios. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, tá? Eu me lembro de um pastor amigo meu que ele contava aqui na escola dominical um dia, ele disse que o Espírito Santo queria nos juntar como uma galinha junto aos pintinhos. Aí diz ele que a professora da EBD naquela época, 40 anos atrás, falou com ele que ele tinha pecado contra o Espírito Santo. E ele começou a achar então que ele tinha perdido a salvação. Até que o seu pastor lhe orientou e disse, olha, Jesus disse diante do povo, quantas vezes quis eu ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos? Então a expressão a análoga que você utilizou é bíblica. É claro que ele não falou aquilo, ele falou de acordo com o que as palavras de Jesus estavam falando. Você percebe, irmãos? Como é que às vezes até dentro da igreja tem gente usada pelo diabo. Agora, se essa pessoa, se esse irmão acredita que ele pecou contra o Espírito Santo, ele ia deixar de fazer a obra, não estudaria a palavra de Deus, não se tornaria um grande pastor que teve grande influência sobre minha vida, por exemplo. Tá dando para você entender? E o outro pecado, irmãos, é receber a marca da besta que está escrita em Apocalipse, capítulo 13, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 14 também, capítulo 20, versículo 4 e 5, diz que todos aqueles que receberem a marca da besta, que adorarem a imagem da besta, serão condenados ao lago de fogo. Então só existem duas maneiras de uma pessoa perder a salvação, pecando contra o Espírito Santo e recebendo a marca da besta. Fora isso, qualquer pecado tem perdão. É o que dizem as Escrituras. É o que dizem as Escrituras. Por isso nós temos que aprender realmente, de fato, o que dizem. E Apocalipse capítulo 7, dentro dos selos, João vê uma multidão. E diz o capítulo 7 que essa multidão vem de toda tribo, língua, povo e nação. E o anjo pergunta para João, João, quem são esses e de onde vêm? Ele responde, tu sabes. Tu sabes. Aí ele diz assim, eles são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então haverá sim salvação na grande tribulação. Apocalipse capítulo 15, versículo 2 também diz isso. Aqueles que venceram a imagem da besta e a marca da besta. E como é que pode se vencer a marca da besta na tribulação? Irmãos, Apocalipse capítulo 12 diz que eles o venceram pelo testemunho que deram da palavra de Deus e pelo sangue do Cordeiro. Então, para aquela pessoa que se encontra na grande tribulação, se você porventura está assistindo esse vídeo que ficou gravado, que eu deixei salvo em alguma mídia, e você já se encontra num período com selos, trombetas, taças, com anticristo e marca da besta, as Escrituras dizem, Apocalipse 15, versículo 2 e Apocalipse capítulo 12, que é possível vencer o anticristo, o seu falso profeta, a sua imagem de besta e a sua marca. Para isto, basta você crer na Bíblia, crer na palavra de Deus, crer no Evangelho, orar ao Espírito Santo, entregar a sua vida para Cristo, e ainda que a morte venha para você por degola, que é o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, não rejeite a Cristo, rejeite o anticristo, rejeite a marca da besta, e você será salvo, você será ressuscitado no final da tribulação. E se você está vivo aí dentro da tribulação, rejeite a marca, fuja, se esconda, encontre meios de subsistir dentro da tribulação e passe os 7 anos da tribulação orando, lendo a Bíblia. Tenha a Bíblia de mão, Bíblia. Eu tenho uma Bíblia de bolso, além de várias Bíblias grandes, eu tenho Bíblia de bolso. Tenha uma Bíblia de bolso, tenha páginas da Bíblia. Se você está na tribulação, tenha páginas da Bíblia. Ore a Deus, porque o Espírito Santo estará aqui
Uma outra pergunta que eu esclareço para você: o Espírito Santo será retirado na tribulação? Não, o Espírito Santo é Deus e Deus é onipresente. Quem é onipresente está em todo lugar. O salmista diz que se ele colocasse até a cama dele no mais profundo abismo, o Senhor lá estaria, porque ele é onipresente. Em Gênesis capítulo 1 diz: e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O que vai acontecer é que a plenitude do Espírito que aconteceu em Pentecostes não haverá mais. Mas a Bíblia diz que há pessoas que foram cheias do Espírito Santo no Antigo Testamento e há pessoas que foram cheias do Espírito Santo antes do derramamento do Espírito. E eu provo isso para você. É uma das minhas aulas do meu curso de teologia. Eu tenho um curso de teologia do Pastor Rodrigo no YouTube. Se você for no YouTube e clicar naquele botão azul, seja membro, você escolhe a categoria curso de teologia. Aí tem 32 aulas. Uma daquelas aulas de paracletologia é a doutrina do Espírito Santo. Nessa aula de paracletologia eu vou te mostrando na Bíblia como que haviam pessoas que foram cheias do Espírito Santo no Antigo Testamento, foram pessoas que foram cheias do Espírito Santo no Novo Testamento, antes do derramamento do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não será retirado da terra. O que não vai ter mais é a plenitude do Espírito que começou em Pentecostes. Vai voltar a ação do Espírito Santo como ela acontecia no Antigo Testamento, pois é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem disse isso foi Cristo. E se há salvação na tribulação, como a Bíblia diz que há no capítulo 7 de Apocalipse, no capítulo 15, no capítulo 20, a única maneira de que essas pessoas sejam salvas e reconheçam a Cristo como Salvador é pelo poder do Espírito Santo. O que vai acontecer é que o Espírito Santo será derramado por porções sobre algumas pessoas e não sobre todas as pessoas. Por exemplo, as 2 testemunhas pregando, os 144 mil, aqueles que forem se arrependendo vão recebendo o Espírito Santo, mas não haverá essa plenitude, esse derramamento sobre toda a carne, tá bom? Você precisa assistir essa minha aula para poder entender isso de modo bem profundo. Então o Espírito Santo não será retirado da terra. O Espírito Santo vai estar aqui na tribulação, sim. Tá bom? Vamos em frente? Chegamos aqui à conclusão da nossa aula. A Ellen está perguntando o que detém o anticristo. Eu gravei uma live inteira só sobre isso, onde eu uso 7 Bíblias diferentes, 7 traduções de Bíblias diferentes, para poder mostrar quem é que detém o anticristo. Quem é que detém o anticristo na terra é o Espírito Santo através da igreja. A igreja é o poder de restrição que o Espírito Santo usa para deter o anticristo. Enquanto a igreja estiver aqui, ela é escudo e broquel, é a oração da igreja, é a santificação da igreja, é através da igreja que o Espírito Santo impede o anticristo de agir. Uma vez que a igreja for removida da terra, uma vez que esse poder de restrição que detém o anticristo for removido, que é esse derramamento, essa plenitude, esse poder do Espírito Santo na igreja, a igreja será levada. Inclusive, essa live está tanto na playlist do arrebatamento, como na playlist da tribulação, e nela eu demonstro como que algumas traduções, de forma muito interessante, diz o seguinte: quando for retirado do meio o que o detém. Gente, isso é muito tremendo, porque o Espírito Santo, a igreja vai embora. A igreja vai embora e é arrebatada. Então o Espírito Santo sai do meio da igreja e se volta para os 144 mil judeus. É muito tremendo, mas isso é uma live inteira que está lá na playlist do arrebatamento e na playlist da tribulação. Vocês estão entendendo agora por que no meu Instagram aqui eu estou sempre falando assim: maratone as minhas playlists. Irmãos, o estudo está lá de graça, playlist do arrebatamento, playlist da tribulação. Claro, se além das minhas playlists você quiser se aprofundar, eu tenho 3 cursos. Eu tenho o curso de teologia do Pastor Rodrigo no YouTube, que é só você clicar no botão Seja Membro, e por R$ 49,90 você faz o curso de teologia, R$ 49,90 como patrocinador mensal. Além disso, eu tenho 2 outros cursos que não estão no YouTube, estão hospedados numa plataforma chamada Hotmart. E nessa plataforma eu tenho o curso Apocalipse Presente com 11 aulas e 11 PDF. O curso está por R$ 99,00. O curso está muito barato, e tem o curso Escatologia de Daniel por R$ 79,90. Então você pode comprar o curso Apocalipse Presente e o curso Escatologia de Daniel, que estão hospedados na plataforma no YouTube. Tudo isso está com a descrição do vídeo no YouTube. Essa aula da EBD, todas as aulas da EBD, se você clicar assim, descrição do vídeo, embaixo dela estão lá o meu Pix, porque eu preciso que você que está me assistindo agora ao vivo, ou você que está assistindo essa aula salva, eu preciso que você se torne um dizimista no meu ministério. Eu preciso que você se torne um patrocinador do meu ministério. Por isso, na descrição do vídeo vai o meu Pix,
Se Deus tocar no seu coração, estiver tocando no seu coração para se tornar um patrocinador mensal, faça isso. Eu preciso do seu apoio para que esse estúdio cresça, para a mensagem de Cristo através da minha vida chegar a muito mais lugares e alcançar muito mais lugares. Então meus apelos são esses. Estão na descrição do vídeo o número do meu Pix para você se tornar um dizimista, um ofertante do meu ministério. E estão lá os links para você comprar o curso Apocalipse Presente, o curso Escatologia de Daniel e o curso de Teologia do Pastor Rodrigo. Faça isso. E além disso, você que tem o sonho de visitar Israel, em novembro de 2023, eu vou liderar a minha segunda caravana para Israel. A primeira foi Egito, Jordânia e Israel. Agora nós vamos fazer Roma e Israel. Vai ser algo maravilhoso na segunda quinzena de 2023. Se você tem o sonho, tem o desejo, venha conosco. Na segunda-feira agora, às 9 horas da noite, eu e a pastora Roberta vamos fazer uma live explicando o roteiro de viagem que vai acontecer em Roma e Israel. E a pastora Roberta vai levantar um clamor para você que tem o sonho de ir, mas não tem dinheiro. Para você que tem o sonho de ir, mas não sabe como vai. Ela vai fazer essa oração, você vai agir a sua fé e eu creio que Deus vai fazer um milagre. Então esses avisos que eu estou dando aqui é muito importante. Torne-se um dizimista no meu ministério através do meu Pix, que aparece na descrição do vídeo. Compre o curso Apocalipse Presente e o curso Escatologia de Daniel, que estão na plataforma do Hotmart. Compre o meu curso de teologia do Pastor Rodrigo, que é só clicar no botão Seja Membro, e se programe para ir para Israel comigo em novembro de 2023. Bom, concluindo essa aula, estejamos devidamente apercebidos, a fim de que não sejamos pegos de surpresa no arrebatamento da igreja. Os que não subirem terão de enfrentar a ira do Cordeiro. Infelizmente, muitos são os que se acham adormecidos espiritualmente. É hora de despertar deste sono. Caso contrário, como haveremos de escapar dos horrores da grande tribulação? Senhor, não permita que sejamos dominados pela sonolência espiritual. Queremos estar apercebidos a fim de que naquele grande dia possamos estar para sempre contigo. Amém. Deixa eu orar por você agora. Soberano Deus e Pai, obrigado por este sábado. Obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra. Obrigado por essa lição número 8, a grande tribulação. Faça com que de hoje a amanhã ela chegue para o maior número de pessoas possíveis, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa essa pessoa que está aqui assistindo. Faz com que este ensino entre na mente dela. Toca no coração dela para que ela possa maratonar a playlist da grande tribulação e possa ser cheia de conhecimento e aprenda a proteger a si mesma e aos seus amados. Enche o teu povo com o teu Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, por tudo. Louvado seja o teu nome. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos com o sangue de Cristo, encha-nos com o teu Espírito Santo para que nós não venhamos a perder o arrebatamento. Encha-nos com o teu Espírito. Perdoa os meus pecados, perdoa os pecados do teu povo. Abençoa a pregação de amanhã, abençoa a pregação da Roberta, dê a ela a palavra profética, palavra de sabedoria e de entendimento. Enche a tua filha com o Espírito Santo. Abençoa, meu Deus, o nosso final de semana, o nosso final de sábado, abençoa o domingo. Eu te peço, toca no coração dos irmãos, levanta dizimistas e ofertantes para o meu ministério. Eu te peço, abençoa a nossa viagem para Israel no ano que vem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, um beijo a todos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te fortaleça. A aula de hoje é a lição número 8, cujo tema é a grande tribulação. Ela vai ser salva agora no Instagram e eu em seguida vou salvá-la no YouTube, na playlist da EBD Online, onde estão as outras 7 aulas. Se você ainda não assistiu, maratona, porque nós estamos vivendo o princípio das dores. Nós estamos hoje, 2022, vivendo o princípio das dores. É preciso que nós venhamos a nos encher do conhecimento da Palavra de Deus e do Espírito Santo em oração. Um beijo, pessoal. Até logo mais. A Rosa está dizendo, obrigado, pastor. Obrigado eu, Rosa. Obrigado a vocês. Obrigado a todos vocês que estão aqui online assistindo essa aula comigo. Obrigado a você que já está assistindo essa aula salva no YouTube. E eu quero, como de costume, pedir, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com o maior número de pessoas possíveis. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus, gente. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.